Olá pessoal, tudo bem? Prosseguiremos com as nossas aulas online e já de antemão peço desculpas pelo formato devido a alguns problemas que estamos enfrentando, mas como dito nas aulas anteriores, temos que prosseguir com os nossos estudos, ok? Então hoje será a nossa última aula antes da prova, tá? Onde abordaremos os conteúdos e no final da aula irei mencionar as páginas dos exercícios que irão possivelmente cair na prova, ok? Então hoje iremos ver o conteúdo do módulo 11, que é a estática dos corpos sólidos, tá? Então inicialmente a gente tem que saber o seguinte, que um ponto material é todo aquele corpo que não levamos em consideração a extensão do corpo, ou seja, ele é relativo a apenas um ponto, não levando em consideração as suas dimensões, diferentemente de um corpo extenso, ok? Então, para nós entendermos um ponto material em equilíbrio, basta apenas que a resultante das forças que atuam neste corpo em equilíbrio, ela deve ser igual a zero, ou seja, a força resultante tem que ser igual a zero. Então, se em um ponto material, né, eu tenho uma massa M, tá, estejam atuando duas forças F1 e F2, a resultante dentre essas duas forças, ela obrigatoriamente será igual a zero se esse corpo estiver em equilíbrio. Bom? Aí em seguida temos o equilíbrio de pontos materiais, observando as situações com roldanas fixas e móveis, tá? Primeira é a roldana fixa, tá? Onde um corpo está sendo elevado através de uma corda que passa por dentro de uma roldana, tá? E é necessário aplicar uma força para que esse corpo seja elevado, tá? Essa força aplicada vai ser equivalente, né, igual ao peso que o corpo apresenta naquele exato momento, tá? Então, se eu tenho uma massa M apresentando um corpo P, né, e para que ela seja elevada a uma determinada altura através de uma corda sendo utilizada uma roldana, eu tenho que aplicar uma força F que obrigatoriamente tem que ser igual à força P, tá? Isso para uma roldana fixa. Já para um conjunto de roldanas, ou seja, roldanas móveis, tá, eu vou aplicar uma força menor do que a força peso apresentada por essa massa M, tá? Cada roldana que for utilizada cada roldana móvel, tá? Cada roldana móvel que for utilizada vai reduzir pela metade o peso, a força que eu irei, né, aplicar para levantar esse peso, tá? Então, se eu tenho um peso P relativo a essa massa M que está sendo elevada através desse sistema de roldanas, dessa associação de roldanas aqui, tá? Quando essa força peso ela for transmitida através de cada uma dessas roldanas, ela será dividida por 2. Então, se aqui nessa primeira roldana eu tenho força peso sendo dividida por 2 para um lado da roldana e para o outro lado também, tá? A mesma coisa vai acontecendo subsequentemente a cada roldana que for sendo transmitida essa força peso, ela vai sendo dividida por 2 novamente. Então, se aqui eu tinha peso dividido por 2, na próxima roldana eu terei peso dividido por 4, ou seja, o peso que era dividido por 2 dividido por 2 novamente, tá? E assim por diante. Aqui, ó, na terceira roldana já teremos aqui o peso que era antes dividido por 4 será novamente dividido por 2,
consequência disso, teria uma força aplicada nessa situação de peso dividido por 8, ou seja, a força que eu necessitarei aplicar através desse sistema de roldanas, tá, para elevar essa força peso, vai ser equivalente a essa mesma força peso, sendo ela dividida por 8. Ó, vejam como que facilita bastante se nós aplicarmos um sistema de roldanas para poder elevar uma determinada massa, tá? Então, para que a gente já faça uma associação generalizada dessa força peso em relação ao número de roldanas móveis, tá, nós temos essa expressãozinha aqui, ó. A força a ser aplicada em um sistema de roldanas, tá, para elevar um determinado peso vai ser equivalente a esse peso dividido por 2 elevado ao número de roldanas móveis. No nosso exemplo aqui, como eu tinha 3 roldanas móveis, a força a ser aplicada para elevar esse peso P vai ser igual a 2 vezes 2 elevado a 3 roldanas móveis, que é igual a 8. Se fossem 5 roldanas móveis aqui, lembrando que a roldana fixa não entra nesse cálculo, tá? Apenas as roldanas móveis, tá? Que elas fazem essa divisão do peso aplicado nelas, ok? Então, se eu tivesse 5 roldanas móveis, né? Voltando ao exemplo, tivesse 5 roldanas móveis nessa nossa situação aqui, a força a ser aplicada para levar essa força peso seria equivalente a peso dividido por 2 elevado a 5, tá? Então o N entende-se como o número de roldanas móveis. Agora vamos estudar a parte de translação dos corpos, tá? Translação dos corpos. Agora iremos ver o conceito de momento de uma força, tá? O momento de uma força ele estuda em relação ao movimento de translação, tá? Ou seja, o corpo está girando em função de um ponto fixo, tá? Rotação é quando ele gira ao redor do próprio eixo. Translação quando ele gira ao redor de um ponto fixo. Observem o seguinte, ó. Essa caneta que eu estou movimentando entre os meus dedos, ela está transladando, tá, em relação a um ponto fixo. Que ponto fixo seria esse? Os meus 2 dedos que estão fazendo com que ela gire, tá? Esse conceito é o conceito de momento de uma força, tá? Resumidamente, é o efeito de fazer um corpo extenso rotacionar em relação a um ponto fixo, também conhecido como torque, tá? É um conceito de movimento para elevação de corpos, como por exemplo uma ferramenta conhecida como alavancas, tá? Que iremos ver mais à frente, ok? Então eu tenho aqui o ponto de rotação, é o chamado também de ponto fixo, tá? Em relação a um corpo extenso, que pode ser uma barra, né? Um corpo extenso que vai fazer esse giro nessa situação, ok? Então eu tenho aqui, ó, a distância do ponto fixo até o ponto de aplicação da força, tá? E o momento ou torque dessa força vai ser calculado através somatório dos momentos, somatório das forças em relação a esse ponto fixo. Então aqui nós temos como exemplo essa força F nesse sentido de rotação. Se por algum acaso, como exemplo, tivéssemos uma outra força F' ou F2 nesse sentido aqui, sentido oposto à força inicial,
o nosso momento nessa situação teria que ser somado no sentido positivo a força F, o momento da força F, e no sentido negativo o momento da força F2, ok? Nesse sentido, nós iremos ver de forma prática, né, isso no nosso dia a dia, em relação a alavancas, tá? As alavancas nada mais são do que estruturas que utilizam ponto de apoio, facilitando as tarefas do cotidiano, tá? E em alavancas nós teremos 3 tipos. A primeira delas é a interfixa, que possui ponto de apoio entre as forças potente e resistente. Como exemplo, temos uma tesoura, tá? A tesoura tem ponto fixo, né, de abertura dela, né, da área de corte, e em relação a onde nós inserimos, né, os nossos dedos para poder realizar o corte do papel, por exemplo, tá? Lembrando que no livro de vocês tem imagens ilustrativas de cada uma dessas alavancas, tá? Cada um desses exemplos aqui tem imagens no livro de vocês. Peço novamente que acompanhem, né, quando estiverem assistindo, né, esse vídeo, para poder ilustrar melhor o exemplo de cada uma dessas aqui, tá? Então, prosseguindo, nós temos a alavanca interpotente, né? A alavanca interpotente, ela tem a força potente entre os pontos de apoio e a força resistente, tá? Então, como exemplo aí temos a vassoura, tá? A vassoura também é um tipo de alavanca, ou seja, a força resistente é a sujeira do chão, a força potente é a nossa mão superior, onde apoia, né, onde faz o movimento da vassoura para frente, para trás, para um lado, para o outro, e o ponto de apoio é a mão que fica intermediária, né, na parte mediana da vassoura, que faz o ponto de apoio para poder segurar a vassoura, ok? Já a alavanca interresistente é quando a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente, como por exemplo um carrinho de mão, tá? Então, carrinho de mão, nós vamos ter o apoio à roda, né, que é onde vai fazer o movimento do carrinho e vai sustentar o peso, tá? A força potente vai estar em nossas mãos, né, na extremidade do apoio do carrinho, e a força resistente vai estar no baú do carrinho, tá? Fazendo a força para baixo. Então, pessoal, relativo a esses conteúdos, temos alguns exercícios para fixar um pouco melhor o que vimos, tá? Temos os exercícios 7 e 8 da página 284 e o exercício 5 da página 286. Lembrando que esses exercícios são apenas para vocês exercitarem de acordo com o desempenho de vocês. Vocês podem ir também resolvendo os demais exercícios, não tem problema algum, tá? A seguir veremos mais um conteúdo que irá ser abordado na avaliação de vocês. Abraços a todos, até a próxima. Olá, pessoal. Então, como tínhamos combinado, iremos ver o último módulo de conceitos, né, de conteúdos relativos à disciplina de vocês, que irá ser abordado na prova, na avaliação de vocês, bimestral, tá? E o último deles será a parte de gravitação universal, tá? Que é um estudo relativo às observações propostas por astronômicos há muitos anos atrás, tá? E essas observações foram baseadas em um modelo geocêntrico estudado pelo Ptolomeu, um antigo estudioso do assunto.
tá? Isso foi evoluindo para o modelo heliocêntrico de Copérnico e aprimorado com as conclusões de Kepler através das chamadas leis de Kepler. Para aqueles que não se recordam, o modelo geocêntrico é aquele onde tem como teoria que a Terra é o centro do universo, tá? A Terra é o centro do nosso sistema solar, nosso sistema planetário. Diferentemente do modelo heliocêntrico, onde observamos como centro do nosso sistema de planetas a estrela que é o Sol, ok? E isso foi sendo aprimorado através do tempo, e hoje nós iremos estudar alguns conceitos que foram observados por Kepler, e ele estabeleceu algumas leis chamadas leis de Kepler, tá? E temos a primeira dessas leis, que é a lei das órbitas. A primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, diz o seguinte: a trajetória dos planetas em torno do Sol é elíptica, sendo que o Sol localiza-se em um dos focos. O ponto da trajetória mais próximo do Sol chama-se periélio e o mais afastado de afélio. Para tentar fazer uma associação em relação aos nomes, né, chamamos de perto é o periélio, afastado é o afélio, tá? Então temos aqui uma ilustração, tá? Onde temos um planeta sendo representado por esse ponto aqui, tá? E ele está do ponto mais próximo, mais perto do Sol, mais perto do centro da elipse, tá? Elipse é a trajetória realizada pelos planetas quando fazem um movimento de translação ao redor do Sol, tá? Que é conhecido como o ano, tá? Toda vez que, por exemplo, o nosso planeta Terra faz uma volta completa ao redor do Sol, tá? Ele completou um ano, tá? Em tempos terrestres, ok? E em relação ao planeta Terra, tá? E aos outros planetas também, nós temos essas denominações, né? De quando o planeta está na região mais próxima do Sol, né? No ponto mais próximo do Sol, ele está na região chamada periélio. E quando ele está numa região mais afastada, né, essa região é chamada de afélio, tá? Percebo que essa elipse, tá? Dependendo do planeta, ela é quase uma circunferência, tá? Porém, ela não é uma circunferência completa, propriamente dita, né? Perfeita, vamos dizer assim, tá? Então, a elipse é como se fosse imagine como se fosse uma bola amassada, tá? Então, é como se os planetas ao redor do Sol percorressem uma trajetória nesse formato. Em seguida veremos a segunda lei de Kepler, que é a chamada lei das áreas, tá? Então, para isso ele foi denominado que todo planeta, né, que tenha como centro de sua elipse o Sol, tá, apresenta um raio vetor, ou seja, uma linha traçada, né, tracejada, essas linhas aqui, ó, tá? Lembrando também que essas ilustrações se encontram-se um pouco mais detalhadas no livro de vocês. Peço novamente que acompanhem através do livro de vocês, tá? Esse conteúdo, para que fique um pouco mais claro o entendimento para todos, tá bom? Então, retornando, esse raio vetor, né, ou seja, essa linha traçada que liga o planeta ao Sol, descreve áreas proporcionais
ao longo do período percorrido. Logo, descreve áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, nesse trecho aqui, ó, onde o planeta está percorrendo a sua elipse e é chamado de periélio, o ponto mais próximo do centro da elipse, que é o Sol, tá? Ele vai percorrer uma área chamada de A1, tá? Porque eu vou predeterminar 2 pontos, tá? E em relação a esse movimento, ele vai percorrer essa área chamada de A1. Farei a mesma situação, iremos raciocinar da mesma forma em relação ao afélio, tá? Identificaremos 2 pontos nessa trajetória elíptica, fazendo com que o planeta percorra uma área entendida como A2, tá? Mediante essas demarcações, nós teremos com que a área 1 é igual à área 2, visto que o tempo para ele percorrer a área 1 será o mesmo tempo que o planeta irá levar para percorrer a área 2. Como que identificamos isso? Através dos tempos, né, percorridos pelo planeta, no caso do nosso exemplo, planeta Terra, tá, em relação ao Sol, tá? Os tempos percorridos são os mesmos, tá? No decorrer das eras, nós fomos, através dos estudiosos, percebendo isso, tá? Mas como que essa diferença de área no formato A1 e A2 ela é compensada? No momento onde o periélio está sendo percorrido pelo planeta, é o momento onde ele apresenta menor velocidade em relação ao Sol. Já quando o planeta está percorrendo a região chamada de afélio, é onde o planeta apresenta a maior velocidade em relação ao Sol. Então aqui, essa região que é mais prolongada, ele vai percorrer com uma velocidade maior, e aqui onde ele está mais próximo do Sol, ele vai percorrer com uma velocidade menor. Ok? Prosseguindo, iremos ver agora a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos, né? Onde diz o seguinte: o quadrado do período de revolução T elevado a 2 ou translação dos planetas em torno do Sol é proporcional ao cubo do raio médio de suas órbitas, R elevado a 3, tá? Isso quando nós estivermos comparando 2 planetas em relação no mesmo ponto, no caso o Sol, né, que é o centro dessas elipses, tá? Então eu tenho 2 planetas, planeta 1 e planeta 2 como exemplo, tá? Se eu quiser comparar os tempos de translação, né, ou períodos de revolução, e o raio das órbitas desses 2 planetas, nós iremos fazer essa comparação aqui, ó, tá? T1 elevado a 2 dividido por R1 elevado a 3 vai ser igual a T2 elevado a 2 dividido por R2 elevado a 3, tá? Essa igualdade será a nossa constante de Kepler. Lembrando que esta lei é interpretada da seguinte forma: quanto mais distante estiver o planeta em relação ao Sol, raio médio da órbita, maior será o seu período de translação. Então entendemos da seguinte forma: por isso que os planetas, né, diferentes da Terra, como por exemplo Marte, Júpiter, Netuno, quanto mais distante do Sol, maior será o seu período de revolução. Ou seja, comparando, por exemplo, Júpiter, que está bem mais distante do Sol do que a Terra,
seu período de revolução ele é muito maior do que comparado com o planeta Terra, ok? Em seguida veremos a lei de gravitação universal de Newton, tá? Essa lei estuda a força de atração entre dois corpos, tá? No caso, um corpo de massa M maiúsculo e um outro corpo de massa M minúsculo, tá? Separados por uma distância d. Como nós estamos estudando planetas, tá? Ou corpos, né, de massa relativamente comparável, tá? Nós teremos aqui, por exemplo, o planeta Terra e a Lua, tá? Então a atração entre esses dois corpos, planeta Terra e Lua, ela pode ser calculada através dessa lei de gravitação universal de Newton, tá? Através dessa seguinte expressão aqui, ó, F, que é a força de atração entre esses dois corpos, tá? Terra e Lua, vai ser igual a G, que é a constante de gravitação universal, vezes a massa maior, que é no caso o planeta Terra, vezes a massa menor, que no caso aí é a Lua. Tudo isso, né? Todas essas incógnitas dividido por d ao quadrado. D, no caso, é a distância entre a Terra e a Lua, tá? Então, ó, sendo G a constante de gravitação universal igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado, tá? Então, temos uma situação que podemos aplicar essa expressão para interação entre duas massas qualquer, não apenas entre o Sol e um planeta, ou entre o planeta e sua Lua, satélite natural, como vimos do exemplo Terra e Lua, tá? Podemos também fazer essa interação entre, por exemplo, o planeta Terra e um satélite em órbita com a Terra. Existe uma força de atração entre eles, tá? Então, pessoal, para podermos exercitar, temos esses exercícios aí, ó. Então, pessoal, temos esses exercícios para vocês praticarem. Em seguida, vou mencionar aqueles que possivelmente irão cair na prova, na avaliação de vocês. Então, pessoal, temos aqui em relação aos conteúdos que irão cair na avaliação do segundo bimestre, é a parte de estática dos corpos sólidos e a gravitação universal, tá? Os exercícios que possivelmente cairão na prova estão contidos nessas páginas aqui, ó: 280, 281, 283, 284, 286, 300 e 304, tá? Peço que vocês tentem resolver os exercícios dessas páginas como atividades para vocês praticarem para a prova, tá? Para avaliação. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo através do e-mail, tá? Estou disposto a sempre contribuir para que vocês não tenham dúvidas mediante ao que está sendo ministrado para vocês, tá? Tentem fazer os exercícios, busquem informações no livro, em outras fontes que vocês tiverem disponíveis, tá? E estudem para a prova, esforcem-se, não deixem de se desanimar, porque em breve isso irá se resolver e nós iremos retornar à nossa rotina normal, ok? Abraços a todos, boa prova, bons estudos, fiquem bem e até breve.